É. 13. Um menino surpreendente. 2 da madrugada quando Marco Polo e Sofia chegaram ao novo e agradável hotel, o American Colony. Ela ainda estava muito assustada. Pediu para ficar em um andar baixo, diferente do andar em que estava no outro hotel. Fez rapidamente o check-in. Estou abalada. Se você não acordasse, talvez não estivéssemos aqui. Mas ainda bem que estamos aqui, vivos e saudáveis. Procure descansar, Sofia. Como? Estou angustiada. Minha emoção está em chamas. Não rumine o passado nem sofra por antecipação. Tente impugnar seu medo dentro do possível. Tentarei, disse emocionada, observando a sua segurança. Procurando distraí-la do foco de tensão, Marco Polo disse: Sofia, você é mais esperta que eu. Peguei meus documentos e mais nada, enquanto você também pegou algumas roupas. Não sei se as mulheres são mais espertas ou mais tolas. Mais inteligentes, com certeza. Não se esqueça do nosso projeto. Estou animada. Temos a mesa redonda à noite. Tive sonhos incríveis com os fatos passados. De novo? Indagou ela, curiosa. Sim. Mas dessa vez foi com a mãe do menino. Maria deve ter atravessado tornados emocionais e sociais impensáveis, piores do que o que tivemos hoje. Interessante. Para instigar você desse jeito, Lucas fez um bom trabalho como biógrafo. Depois de uma breve reflexão, ela beijou seu rosto e lhe disse: Boa noite, meu guardião. Feliz com o gesto, ele não disse nada, apenas meneou a cabeça. Sofia foi se deitar, mas a ansiedade é inimiga do sono. Sua mente hiperacelerada conduzia seu eu a se fixar no estado consciente. Demorou para dormir, mas, quando desacelerou, mergulhou nas águas densas do inconsciente e teve um sono profundo. E, por mais notável que pareça, dessa vez foi ela que libertou seu imaginário e penetrou na incrível história do personagem que estudavam. Ano 55 D.C. 55 anos depois daqueles episódios, uma mulher de cabelos grisalhos, lúcida, tranquila, acolhedora, de voz pausada estava sentada na pequena varanda de uma casa de terra batida. Sua pele, tal como as paredes da residência, mostravam as cicatrizes do tempo. Tinha 70 anos, e um homem ao redor dos 40 a procurava. Ele batia de casa em casa tentando identificá-la. Eis que o homem, depois da procura incansável, aproximou-se da mulher e pousou seus olhos nos dela. Seu coração acelerou. Era um médico, tratara de tantos idosos, não deveria se impressionar. Entretanto, a personagem que desejava encontrar era de tirar o fôlego. Procuro Maria. Por acaso é a senhora? E eu procuro o Dr. Lucas. Por acaso é o senhor? Como sabe meu nome? Indagou ele, intrigado. Disseram que o companheiro daquele que antes perseguia os que amam Jesus, meu filho, queria me entrevistar. Lucas ficou com os lábios trêmulos. Dê-me essa honra. Posso me sentar? O que o impede? Meu coração é seu, e minha história também. Também foi cativado por ele. Cativado, fascinado, encantado. Nem sei como descrever. Eu o entendo. Também me senti assim desde seu nascimento. E, assim, Maria começou a contar sua riquíssima história para um entrevistador que tinha fome e sede de detalhes. Como médico já vira e ouvira muitos casos fora da curva social, mas a trajetória dessa mulher o deixara maravilhado. O que motiva suas entrevistas? Preciso escrever para um grande amigo.
Os escritores são os primeiros a saborearem a própria obra. Você escreve para si mesmo. Lucas nada disse, apenas refletiu. A sabedoria de Maria e seus relatos levavam Lucas a fazer uma pausa de vez em quando. Elevava seus olhos e os fixava no horizonte. Procurava-se. Senhora, sua voz pausada e seus gestos dosados são como música aos meus ouvidos. Nós gregos amamos escultura, mas a maior escultura é a personalidade de um ser humano. E a sua foi entalhada por dores inimagináveis, alegrias inexprimíveis e aventuras surpreendentes, expressou o biógrafo de Jesus. Vivi muitas aventuras, mas lhe peço, meu bom médico, sintetize o que eu contar. Não fale muito de mim, prefiro a discrição. Porque, senhora? Indagou Lucas. Sou privilegiada por ter participado da história do Filho do Altíssimo. Isso basta, meu filho. Ficar nos bastidores é minha especialidade. Humildade é uma qualidade grandiosa, comentou ele. Mais que isso, a humildade é o alicerce da sabedoria. E ninguém foi mais humilde que o menino que carreguei nos braços e vi crescer. Posso saber de tudo desde o começo? José estranhou. Como não estranharia? Mas ele era um homem diferente. Tentei explicar-lhe, mas ele não entendeu. Nem poderia. Mas não gritou, não me excluiu nem me acusou. Se fosse outro, talvez não suportasse. Preservando-me do julgamento social, se afastou secretamente. Mas foi iluminado e, por fim, me acolheu, me abraçou, chorou e juntos levamos adiante o projeto de Deus. Lucas engoliu em seco. Sabendo de todas as injustiças que Jesus e seus discípulos sofreram e ainda sofriam, pensou consigo: que coragem é essa? Depois disso, Maria comentou que sua presença na sua cidade natal havia ficado insuportável. Muitos especulavam sobre sua gravidez. Felizmente houve o decreto de César Augusto, imperador romano, para fazer o primeiro recenseamento de todos os moradores dos povos dominados pelo império. José deveria se alistar na cidade onde nasceu, Belém. Eu estava sentindo as dores do parto. Sofria muito, mas pelo menos estava longe dos olhares preconceituosos. Procuramos uma hospedaria, mas todas estavam ocupadas. Ninguém nos acolheu. Você carregava no ventre o menino mais incrível que se formou no ventre de uma mulher e simplesmente não havia lugar para dar à luz. Não apenas não conseguia explicar sua gravidez, mas também esse contraste. Não ficou perturbada. Que saber, Lucas? José em alguns momentos indagava: não é ele o escolhido? Por que é preterido? Por que nascer nessas condições miseráveis? Meu filho deveria nascer numa casa ou hospedaria confortável, mas, diante de tantas perguntas sem respostas, eu apenas aceitava o inevitável. Aceitar que o cheiro azedo de estrume fermentado fora seu perfume. O calor dos animais, seu cobertor. E, em seguida, ser exaltado por príncipes do Oriente. Esses são paradoxos que deixariam qualquer um em estado de choque. Afirmou Lucas. Maria ficou encantada. Imagine, Lucas, que meses depois o bebê, que nenhum mal fez a ninguém, foi perseguido como o mais miserável dos homens. Tínhamos de fugir dia após dia. O deserto e o oásis sempre estiveram nas páginas de nossa história. Chorou muitas vezes? Incontáveis. Mas Deus enxugava minhas lágrimas. A mulher das mulheres sentiu-se traída ou abandonada por Deus. Maria respirou profundamente. Lucas era um homem que não poupava perguntas. Não, nunca. Algumas vezes me sentia a mais infeliz das mulheres.
Imagine a dor que senti ao saber que, por causa do meu filho, mães choravam desesperadas porque seus filhos tinham sido mortos por Herodes. Mas você não era culpada. E quem poderia me aliviar? Nem anjos, nem amigos, nem meus pais. Mas meu menino me aliviava. Ele não parava de sorrir para mim. Parecia estar me dizendo: coragem. Se eu não dialogasse com Deus, enlouqueceria. A fuga para o Egito foi difícil. Foram dezenas de quilômetros no lombo de um jumento. Necessidades feitas ao relento. Sol escaldante. Ventos cortantes e frio, muito frio à noite. Morar em terra de desconhecidos. O que acha? Arrependeu-se em algum momento de ter aceitado a missão? Jamais. Sou privilegiada. Aprendi a ser feliz no caos. Os perdedores veem as tempestades e recuam. Eu, no mesmo ambiente, procurava ver a oportunidade de cultivar. Lucas ficou impressionado com a inteligência de Maria. E, de repente, mostrando curiosidade, perguntou-lhe sobre a infância de Jesus, e como foi sua relação de mãe com esse filho. Ele a surpreendeu muito. A inteligência e os comportamentos do meu filho foram desafios inimagináveis. Era um bebê que cresceu fisicamente como qualquer outro, mas, por dentro, ele. Não sei explicar. Ele era diferente, único, singular. Como assim? Perguntou Lucas, curioso. Fazia festa para tudo. Ele caía, se machucava, chorava, mas em seguida sorria e continuava brincando. Vivia com tanta intensidade cada minuto que dava trabalho para dormir. Parecia que o sono era uma perda de tempo, disse ela, viajando no passado. Fascinante. Era sociável? Muito. Era uma criança extrovertida. Se jogava nos braços de todos, nem parecia que tinha mãe. Crianças mais velhas eram passivas, quietas, mas ele, mesmo quando bebê, queria de todas as formas se comunicar. Bah, bah, bah. Era engraçado. Disse Maria sorrindo. E os medos, tinha muitos. Medos. Medo não fazia parte de sua história, o que me preocupava muitíssimo. Brincava com cães brávios, se aproximava de cavalos. Mas era incrível, os animais se acalmavam diante dele. Aonde ele chegava, apaziguava os ânimos, inclusive das pessoas. Interessantíssimo. Maria fez uma pausa para contar um episódio. Disse que quando o menino tinha 3 anos e eles estavam no Egito por causa da perseguição de Herodes, Jesus viu um casal de idosos caminhando e imediatamente soltou-se dela. Eram 2 pessoas desconhecidas, mas para ele ninguém era estranho. Correu com dificuldades até o casal, pegou as mãos deles e foi indo caminho afora, feliz da vida. Corri rapidamente, tomei-o das mãos deles. Em seguida tentei adverti-lo, mas ele só sorria. Divertia-se com tudo. Incrível. Ele sempre foi um menino desprendido. Indagou Lucas. Sempre, sempre. E mais tarde ele demonstrou que era mais do que meu filho, ele era filho da humanidade, filho do autor da vida. Era judeu, mas pertencia à espécie humana. Ele amava o cheiro de gente desde pequeno. Admirável! Exclamou Lucas. Nunca vi uma criança assim. Ele cresceu, mas tudo que tinha não era seu. O salário não era seu, o tempo não era seu, suas vestes não eram suas. Certa vez, ao vê-lo mais uma vez doando suas roupas, José, embora fosse um bom homem, disse-lhe: Filho, você se preocupa demais com os miseráveis. E qual foi a reação dele? Perguntou Lucas, curioso.
Ele colocou delicadamente cada uma de suas mãos nos ombros de José e lhe disse: Pai, eu tenho que amar as pessoas como eu amo a mim e a vocês. Ser feliz é fazer os outros felizes. Trabalharei e comprarei outra roupa. Seu amor não cabia dentro de si. Tinha sede de aprender. Muita. Todos os dias observava o comportamento das pessoas e discutia comigo. Mas não sei quem ensinava mais, se eu a ele ou ele a mim. No fundo, não sabia quem era o educador, se eu ou ele. E quando ele ficava nervoso, irritado, raramente perdia a paciência, mesmo quando via injustiças. Era calmo como a brisa e resistente como as folhas das tamareiras, que, humildes, se curvam diante das tempestades, mas não se quebram. Reclamava. Era um especialista em agradecer até quando feria. Feliz. Dotado de um otimismo e uma alegria insondáveis. Ele dizia algo incompreensível: Mãe, eu te amo intensamente, mas amo a humanidade de forma inimaginável. Um dia deixarei de ser seu filho e serei filho do homem, filho da humanidade. Nesse dia, lembre-se de se posicionar como a escolhida, a mulher das mulheres. O médico grego nunca mais foi o mesmo depois de entrevistar Maria e as testemunhas que andaram e respiraram o mesmo ar que Jesus. Biografo: alguém que foi pendurado sobre um madeiro e morreu como o mais miserável dos homens. Mas sei que o maior favor que se fez a essa semente foi sepultá-la. Sepultando-a, deu-se origem a uma árvore, uma floresta. Disse Lucas para si mesmo em lágrimas. Logo após se sentarem para mais um debate, os parceiros da mesa redonda tocaram no assunto do dia em Jerusalém, o incêndio do hotel. Vocês estavam no hotel em chamas. Que coisa horrível! Comentou o doutor Thomas. Há ainda várias pessoas internadas. Algumas com intoxicação grave. Foi apavorante mesmo, afirmou Sofia. Nunca passei por um medo tão atroz. Em seguida, Michael disse com preocupação: é muito estranho o que está acontecendo com Marco Polo e Sofia. Primeiro o acidente, agora um hotel em chamas. Os turistas em Jerusalém costumam ter muita segurança. Sem falar do homem do revólver. Comentou Sofia ansiosa. Revólver. Indagou o Dr. Thomas. Não sabíamos disso. Marco Polo achou desnecessário contar-lhes para não alarmá-los. Para preservar o índice GEI, não propagandeava os problemas. Sofia foi quem lhes relatou: o atirador quase disparou. Mas foi acidental. A vítima poderia ser qualquer outra. Que perturbador! Exclamou o Dr. Alberto. Temos de acionar o serviço de inteligência do país, disse Michael. Não podemos ficar paranoicos achando que há uma conspiração em curso, caso contrário, não vivemos. Quem poderia querer nos silenciar? E por quê? Não faz sentido, afirmou Marco Polo. Sem gerir nossa emoção, somos sequestrados mentalmente, ainda que estejamos livres por fora. Concordo, disse Sofia. O Dr. Alberto também comentou um fato incomum: não sou paranoico, mas ontem fui seguido por 3 homens mal encarados. Eu tentava me livrar deles, mas eles apressavam os passos em meu encalço. Como conheço muito Jerusalém, misturei-me com as pessoas que estavam no Muro das Lamentações, depois passei por um portal e entrei na loja de um amigo. Assim, me livrei deles. Isso tudo é muito estranho, afirmou Michael. Estranho foi meu sonho. Sonhei com Lucas entrevistando Maria, disse Sofia. Todos se entreolharam. Você também, Sofia? Quando? Quis saber Marco Polo. Nesse novo hotel.
O debate, o incêndio, minhas reflexões, tudo isso instigou o meu inconsciente. Mas não vamos falar de sonhos neste debate inteligente. Sonhos não servem de material de análise crítica da história, a não ser para analisar a personalidade do sonhador, afirmou Michael. Claro, Michael. Como Voltaire, detesto a superstição, disse Marco Polo. Nos sonhos, o eu, que representa a consciência crítica, deixa de se ancorar nos milhares de janelas ou arquivos que financiam sua autonomia e identidade. Ele ainda comentou que, durante o sono, um fenômeno inconsciente que chamava de autofluxo entrava em cena e começava a passear por arquivos marcantes registrados recentemente ou no passado remoto, sobretudo os traumáticos. Assim, ele promovia uma explosão criativa, com personagens, cenas, ambientes. Sofia observava seu mestre e o admirava. Sentia que ele navegava no fascinante mundo da mente humana. Após dar essa sintética explicação, Marco Polo olhou para a sala em que costumavam realizar os debates e se surpreendeu ao perceber que estava quase cheia. À medida que as sessões da mesa redonda aconteciam, o boca a boca sobre o debate aumentava, gerando uma rede de interesses. Os espectadores tinham sede de aprender. Eis que subitamente um frade capuchinho levantou-se da plateia e fez um pedido. O senhor deu uma explicação lógica para os sonhos. Mas poderia nos contar o seu sonho, Dr. Marco Polo? É desnecessário para este debate, respondeu, não querendo dar ênfase à sua imaginação. Porém algumas outras pessoas, entre eles 2 professores universitários, também solicitaram que ele lhes contasse. Estavam curiosos. Por favor, pediram. Eu conto o meu, disse Sofia, muito mais desprendida que Marco Polo. E, assim, Marco Polo também cedeu e os 2 pediram uma pausa no debate para contar os fascinantes filmes que haviam passado na mente de cada um. Depois do relato dos sonhos, as pessoas se mostraram impressionadas. Milhões de internautas os acompanhavam atentamente sem tirar os olhos dos notebooks, celulares, tablets e TVs. Nunca vi sonhos tão criativos, com tanta riqueza de detalhes sobre fatos que nunca foram escritos, afirmou o Dr. Thomas, intrigado. O conteúdo desses sonhos é extraordinário. É como se vocês tivessem sido transportados no tempo, comentou o Dr. Alberto fitando os olhos de Marco Polo e depois os de Sofia. Eu acordei com uma tranquilidade que ansiolítico nenhum pode oferecer. Tudo parecia tão concreto, confessou Sofia com prazer. É óbvio que são fenômenos que acontecem nos solos do meu inconsciente, mas ao ver a face do menino Jesus fiquei emocionada. Ele não era belo, mas sua expressão era linda. Ao pegar as mãos dos idosos e se deixar levar por eles, estes foram transformados pela alegria. É engraçado. Ao contrário de Sofia, acordei assustado, o que me fez ver o hotel em chamas, contou Marco Polo. Estava tenso pelos grandes riscos que Maria correria. Raramente me lembro dos meus sonhos, mas esses têm sido arrebatadores. Esfregando as mãos no rosto, Michael respirou profundamente. Queria falar algo, mas relutava. Entretanto, não se aguentou. Minha esposa nunca se interessou muito pelas minhas coisas, mas todos os dias me pressiona para saber o conteúdo do que debatemos. Não tenho sonhado com nada do que discutimos, mas nunca dormi tão mal. Esta mesa redonda é uma fonte de mistérios. Acidentes, sonhos. O que mais haverá pela frente? Mas você não é supersticioso, comentou o psiquiatra com o pesquisador das sinapses nervosas. Não sou mesmo. Mas vou dizer mais uma vez, que é estranho, é.
A sala inteira relaxou e sorriu. Michael era do tipo sério, mas engraçado. Ele se esforçava para ser intocável, mas seu humor transbordava até quando ele era duro. Perspicaz, tinha razão. Ninguém imaginava os segredos que os aguardavam. Oh, 14. Uma tese sociológica. Rosto de Maria transpirava em sua caminhada até as regiões montanhosas onde vivia Isabel, a futura mãe de João Batista. A musculatura de suas pernas tremia de cansaço. Desidratada, sua língua apegava-se ao palato. Seu coração vibrava, bombeando sangue com intenso vigor, e seus pulmões disparavam em busca de mais oxigênio. A ansiedade por saber notícias de Isabel e a fadiga se mesclavam na mesma pessoa. Maria deveria fazer uma pausa e descansar sob a sombra de uma oliveira antes de entrar na pequena cidade cravada no alto da montanha. Seu corpo gritava, pare, mas sua mente suplicava, continue. A busca de esperança é incontrolável. Ao entrar na casa de Zacarias, iniciou a saudação a Isabel. Era uma visita inesperada, mas de imediato surpreendeu-se com a atitude da prima. A anfitriã quebrou o protocolo 2 vezes, saudou a visitante em estilo mais solene e considerou a adolescente superior a si mesma, embora fosse mais velha que ela. Colocou-a no pedestal da fama e nos patamares mais dignos da feminilidade. E, por incrível que pareça, proclamou o filho dela como senhor do mundo. Feliz és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Qual o motivo do privilégio de receber a mãe de meu senhor? Meu bebê se agitou de alegria. Feliz é aquela que crê. Surpresa, Maria saiu dos vales da fadiga para as planícies do descanso. Do deserto das tensões para o oásis do júbilo. O estresse brando irriga o pensamento, o estresse intenso aborta a racionalidade. Maria deveria estar mentalmente bloqueada e criativamente estéril, mas, para espanto de quem a observava, abriu as janelas de sua memória, libertou seu imaginário e produziu teses psicossociais sofisticadas. Nesse exato momento, começou a recitar seu famoso e pouco compreendido poema, conhecido como Magnificat. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador, pois contemplo a insignificância da sua serva. Mas de hoje em diante todas as gerações me chamaram bem-aventurada, pois o Poderoso realizou maravilhas a meu favor. Santo é seu nome. A sua compaixão se estende aos que o respeitam, de geração em geração. Ele operou poderosos feitos com seu poder, dispersou aqueles cujos pensamentos íntimos são soberbos. Derrubou governantes do seu trono, mas exaltou os humildes. Supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Seu poema não era um discurso sobre-humano, mas o retrato do milagre do conhecimento. Possuía tantos elementos subterrâneos quanto um solo que escondesse pepitas de ouro e as ocultasse dos olhares dos garimpeiros superficiais. Anos antes, sua sede de aprender não apenas a levara a ser alfabetizada, mas a ler com consciência crítica e a produzir ideias como o confeiteiro que, com ingredientes simples, elabora pratos saborosos. Os dias construíram os meses. Maria teve uma gravidez de risco, marcada por rejeições, longas jornadas a pé e o nascimento do bebê no lugar mais inóspito possível, um ninho de bactérias e vírus, um estábulo. Depois que a criança nasceu, um refrigério. Pastores do Oriente deram-lhe as boas-vindas com sua glória em excelsis Deo. E, com os presentes que receberam, parecia que Maria e José navegariam em céu de brigadeiro. Ledo engano.
Belém ficava a 8 quilômetros de Jerusalém e o casal queria ir até a velha cidade para apresentar seu bebê no templo. Enquanto faziam o ritual de consagração, eis que tiveram outra grata surpresa. Simeão, um velho e justo ancião, pegou o menino em seus braços e expressou seu nunc dimittis. Irradiando alegria proclamou: Ó soberano! Como prometeste, podes agora despedir em paz teu servo. Porquanto meus olhos já contemplaram tua salvação. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel. Os fatos que cercavam o misterioso menino eram surpreendentes. José e Maria confirmaram que seu filho seria notavelmente grandioso. Abraçaram um ao outro, alegraram-se, apertaram suavemente as bochechas do bebê. Relaxaram sem ter consciência dos percalços que os aguardavam. Mas não tardou para que soubessem que a estrada à frente era sinuosa. Simeão, o mesmo homem que lhes trouxe o cálice da alegria, lhes deu também o cálice da aflição. Continuando sua proclamação, dissecou de forma espetacular os acontecimentos que Jesus viveria. Eis que esse menino está destinado à queda e ascensão de multidões. Será um sinal de contradição. De forma que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. O menino iria se tornar um notável médico da mente no futuro, capaz de dissecar pensamentos perturbadores, vaidades subliminares, intenções escusas, angústias veladas. Simeão declarou a grandeza e os riscos de Jesus. Em terra de cego, quem tem um olho jamais será rei, mas sim ferido, execrado, banido. Ver o invisível e revelar o intangível seria um perigo para o sistema social. O idoso Simeão poderia parar por ali, poderia poupar Maria, mas fitou os olhos dela e deixou-a abalada. Sem detença, declarou: quanto a ti, todavia, uma espada transpassara a tua alma. Maria seria a mãe mais privilegiada do mundo, beberia da fonte das fontes excelentes do prazer, descobriria todos os dias um bebê fascinante, um menino borbulhante, um adolescente espetacular, mas cedo ou tarde sofreria perdas irreparáveis. Amou-o até o impensável, mas o perderia pouco a pouco e, por fim, o veria perecer na cruz. Se não aprendesse a proteger minimamente sua emoção, Maria não sobreviveria num ambiente sem o oxigênio da generosidade, concluiu Marco Polo. Foi assim que o pesquisador e psiquiatra descreveu de forma poética e profunda os fatos que ocorreram com a educadora de Jesus, o encontro com Isabel, o Magnificat, o nascimento do bebê, o encontro com os pastores e as palavras aterradoras de Simeão. Todos na mesa redonda e na plateia ficaram impressionados com sua narrativa. Sofia olhava para ele mais uma vez admirada. Como um ateu poderia ir tão fundo nos detalhes da história de Jesus? Perguntava a si mesma, atônita. Esquecera que ele pesquisava como um garimpeiro de ouro que se negava a ficar na superfície. Após essa descrição, Marco Polo começou a revelar suas análises. Disse que Maria produziu seu famoso Magnificat ao encontrar Isabel no ano 4 d.C., época do nascimento de Jesus. Hoje já se sabe que ele não nasceu no primeiro ano desta era, mas 4 anos depois. Mas como Lucas registrou o poema de Maria proferido mais de meio século antes? Indagou o psiquiatra. E ele mesmo sugeriu a resposta: Maria era letrada. Deve tê-lo registrado e guardado a 7 chaves. Esperou décadas até que aparecesse alguém especial para revelá-lo. A vida é um grande livro. Para uns, revelamos a capa. Para outros, o prefácio. E, ainda para outros, os segredos íntimos da história, disse Sofia com sensibilidade ímpar.
Muitos casais dormem juntos, mas não dividem seus sonhos e pesadelos. O relacionamento é um teatro. Sob o ângulo da gestão da emoção, nós só nos abrimos com as pessoas em quem confiamos e só confiamos em quem admiramos, acrescentou Marco Polo magistralmente. De fato, Lucas deve ter sido especial para Maria. Somente ele registrou o Magnificat, o Nunc Dimittis e muitas outras coisas que apenas Maria sabia. Ela se encantou com o médico grego a ponto de lhe dar suas pérolas, afirmou o doutor Alberto. Curiosa, Sofia queria entender as pérolas ocultas no Magnificat de Maria. O que se pode deduzir e induzir das primeiras frases de Maria a Isabel: minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se regozija em Deus? Questionou. Marco Polo não revelou suas interpretações. Como um professor que provoca a mente dos seus alunos, disse: arrisque-se a descobrir, Sofia. Liberte seu imaginário. Ela exalta o Deus em que crê. Sofia, mas isso está na superfície da sentença. O que está no subsolo? Provocou novamente o psiquiatra. Há um conteúdo revolucionário nessas palavras. Dr. Alberto e Dr. Thomas. O Dr. Alberto analisou, mas não conseguiu alcançar o raciocínio do homem que pesquisava o processo de formação de pensadores. Como assim, Dr. Marco Polo? Perguntou o Dr. Alberto. Desculpem-me, mas os religiosos estão intoxicados com rituais. Eles têm uma relação fria e seca com o Deus em que creem, acusou Marco Polo. Você não pode afirmar isso. Disse o teólogo de Harvard, indignado. Você está nos prejulgando, comentou também o Dr. Alberto. Não sou eu que afirmo essa tese, mas a própria Maria que vocês valorizam e desconhecem. Não estou entendendo, disse o teólogo do Vaticano. Supondo que Deus seja real, tenha uma personalidade concreta, porque ele escolheu Maria? Quais os critérios de sua seleção? Foi sua gentileza, docilidade ou ética? Milhares de jovens eram gentis e éticas. Foi sua cultura e seu raciocínio rápido? Havia muitas jovens cultas e perspicazes em seu tempo. Quais foram os critérios, então? Indagou Sofia, ansiosa. Não tenho muitas respostas, mas a análise do seu poema Magnificat é arrebatadora. O que mais diferenciava Maria de todos os demais seres humanos era sua intimidade surpreendente com o Deus em que ela acreditava. Ela era diferente dos religiosos do seu tempo, talvez de todos, inclusive das mais variadas eras. Mas, ainda não entendi, me desculpe, declarou Sofia, confusa. Observe o que ela disse, Sofia, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se regozija em Deus. Sob a ótica da sociologia e da psicologia, essa frase do Magnificat de Maria revela um relacionamento não ritualístico, sem barreiras nem distâncias. Em seguida Marco Polo comentou: para explicar melhor, deixem-me perguntar, pensamento consciente é real ou virtual? É real, afirmou o Dr. Thomas. É óbvio que é real, também afirmou o neurocientista Michael. Errado. É virtual. Um pai incorpora a realidade do filho, suas angústias, perdas, frustrações, ou apenas a interpreta? Questionou novamente Marco Polo. Interpreta, disse Michael. Um psiquiatra consegue vivenciar os ataques de pânico de um paciente? Indagou outra vez Marco Polo. Não. Ele somente interpreta a realidade do outro, mas nunca a assimila essencialmente, concluiu Sofia, começando a entender aonde Marco Polo queria chegar. Claro, Sofia.
Entre um psiquiatra e os ataques de pânico ou as crises depressivas de um paciente existe um espaço infinito. E por quê? Porque o pensamento com o qual entendemos o outro, bem como o mundo que nos rodeia, é virtual. Pais e filhos, professores e alunos, casais, enfim, todas as relações ocorrem dentro de uma bolha virtual. Por isso, mais de 90% dos nossos julgamentos estão errados ou contaminados. Julgar o outro sem se colocar no lugar dele é algo que está sujeito a muitos equívocos. Estou confuso, declarou Michael com honestidade. Sempre demorava algum tempo para os membros da mesa redonda entenderem aonde Marco Polo queria chegar, mas depois suas mentes eram iluminadas. Em seguida, ele completou o raciocínio: pense comigo, Michael. O pensamento, por ser virtual, libertou nosso imaginário. Por isso pensamos no futuro, que é inexistente, ou resgatamos o passado, que é irretornável. Mas, ao mesmo tempo, isso nos aprisiona numa solidão dramática. Reitero, vivemos numa ilha virtual. Estamos próximos, mas, ao mesmo tempo, infinitamente distantes de tudo, inclusive das pessoas que amamos. O que isso tem a ver com Maria? Indagou o Dr. Thomas. A relação de Maria com seu Deus era tão íntima e cheia de trocas que de alguma forma ela rompeu a barreira da virtualidade. Ela disse: "A minha alma engrandece ao Senhor." Não sou religioso, mas a análise crítica demonstra que o Deus de Maria não estava apenas nos céus dos céus, mas na intimidade de sua mente. Para engrandecê-lo, ela dialogava dia e noite com ele de forma espontânea. Surpreendente. Que conclusão bombástica! Afirmou o Dr. Alberto, que era especialista em Maria. Que mulher era essa? Comentou Sofia, perplexa com essa interpretação. O Deus de Maria era mais do que uma religião judaica formal, mas uma relação estreita entre uma filha e um pai. E o que é mais estrondoso é que Maria disse: "Meu espírito exulta em Deus", sugerindo prazer, e não culpa. Encantamento, e não medo, comentou Marco Polo. Sob o ângulo da psicologia, é possível inferir que a espiritualidade de Maria era diferente da de centenas de milhões de religiosos da atualidade. Indagou o Dr. Alberto. Segundo a descrição do Dr. Lucas, não tenho dúvidas, afirmou Marco Polo. Ela tinha uma espiritualidade inteligente, que era uma fonte de saúde emocional e que deve tê-la transformado num ser humano empático, determinado, resiliente e que geria sua emoção. A religião se torna uma fonte de doenças mentais quando a autopunição, o medo, a servidão fria, o julgamento e a exclusão dominam a mente dos religiosos. Usando a linguagem de Marco Polo, podemos dizer que tudo isso só aumenta o índice GEI, comentou Sofia. Nunca vi Maria por esses ângulos, confessou o teólogo do Vaticano de forma sincera. Embora me faltem muitos elementos sobre sua personalidade, Maria foi a mulher mentalmente mais saudável que já analisei, afirmou Marco Polo, emocionado. Isso é um absurdo, Marco Polo, comentou Michael, irritado. Você está mudando de lado. Cadê um dos ateus mais famosos de nosso tempo? Michael, não estou aqui para defender meu ateísmo e muito menos para defender as religiões. Estou aqui para ser imparcial. Seria fácil dizer que tudo isso é uma bobagem, que Lucas é um escritor débil, que Maria é uma mulher superficial e que os fatos que envolvem o menino Jesus são banais. Mas tenho de ser honesto, esta análise me deixou chocado. Mas muitos religiosos são estúpidos e superficiais. Esbravejou Michael. Mas não os estou analisando.
Muitos baniram Deus por causa dos comportamentos dos cristãos. Para mim, isso é um convite à superficialidade. Resolvi ir fundo na avaliação da mente desse Jesus. Não me preocupam as consequências. Sofia olhou para Marco Polo e respirou profunda e lentamente. Estava impressionada com sua transparência. Que outros elementos você tem para afirmar que Maria era mentalmente saudável? Perguntou ela. Antes de responder, Marco Polo lhe fez uma pergunta: quem foi a mulher com a autoestima mais sólida da história? Não tenho ideia. Acho impossível saber, afirmou Sofia. Provavelmente foi Maria, declarou Marco Polo. Maria. Como? Indagaram os dois teólogos. Era só o que faltava. Bradou Michael. Ela corria o risco de ser apedrejada? Sim, responderam em uníssono. Corria o risco de ser considerada herética ou insana? Sim, disseram novamente. Seria possível, em meio a todo esse inferno emocional, preservar uma autoestima sólida? Seria quase impossível, afirmou Sofia. Todavia, Sofia, Maria ousou proclamar: de hoje em diante todas as gerações me chamaram bem-aventurada. Ela proclamava que todas as gerações humanas, até o dia de hoje, a chamariam de feliz das felizes, mulher das mulheres, quando o solo ruía aos seus pés. Quem teve uma autoestima tão sólida? Sofia sorriu e disse: tenho de reconhecer que essa conclusão é incrível. Hoje as mulheres olham no espelho uma ruga, uma cicatriz, e lá se vai a autoestima. Apesar de ser psiquiatra, minha autoimagem precisa ser calibrada. Eu me cobro demais e sou hipersensível a ofensas e críticas, confessou o Dr. Alberto. Grandes profissionais que não gerem sua emoção são carrascos de si mesmos. É preciso se reinventar, comentou o psiquiatra, alertando-os. Em seguida comentou que autoestima é uma palavra muito simples, mas tem consequências brutais. É impossível ter saúde emocional sem uma autoestima sustentável. Por quê? Indagou Michael, inquieto. Porque quem tem baixa autoestima é intolerante às frustrações, tem baixos níveis de prazer, não ousa, reclama muito e tem enorme dificuldade em se reinventar. Mendiga o pão da alegria, ainda que seja financeiramente abastado. Infelizmente, como disse na conferência da ONU há pouco tempo, estamos na era dos mendigos emocionais. Então sou uma mendiga emocional, bradou uma jovem de 30 anos que estava na plateia. Sou privilegiada social e financeiramente, mas estou me especializando em reclamar e me punir. Eu também. Sou modelo fotográfico, mas estou sempre me cobrando, contou um jovem de 25 anos. Detesto ver minhas fotos em revistas e comerciais. Já me cortei 2 vezes, me punindo. Todos ficaram assustados com esses testemunhos. Mas vocês são tão belos. Afirmou o Dr. Alberto, sem compreender as razões dessas pessoas que têm tudo para serem felizes, mas são tristes. Não é o espelho que denuncia a beleza. Ela está nos olhos do observador. Não é a maciez da cama que determina o sono, mas a mente de quem dorme, afirmou Marco Polo com propriedade. Sofia aproveitou e disse: o mundo estava desabando sobre Maria, mas seu eu não sucumbia ao medo nem às cobranças. Talvez gritasse dia e noite no silêncio de sua mente: os melhores dias estão por vir. Então Marco Polo advertiu os que o ouviam: cuidado. Se querem ser emocionalmente saudáveis, há um lugar em que vocês não devem ser tímidos, dentro de si mesmos. Com essas palavras Marco Polo encerrou mais uma mesa redonda.
Muitos dos que assistiam ao debate, seja ao vivo ou pela internet, descobriam que eram mendigos emocionais. Que precisavam de muito para sentir pouco. Que sua emoção não tinha estabilidade, num período estavam alegres. No outro, angustiados e desanimados. Entenderam que não precisavam assistir a um filme de terror para se aterrorizar. Eles mesmos construíam seus monstros. Faziam parte da estatística dos miseráveis da era moderna. A bombástica mesa redonda organizada por Marco Polo os estimulou a sair da plateia, entrar no palco da própria mente e começar a dirigir um novo script. Jerusalém mais uma vez influenciava o mundo. Um texto composto pela combinação de várias versões diferentes. M. 15. Fatos estranhos nos bastidores do debate. Ishael ficou tenso com a explicação de Marco Polo sobre a era dos mendigos emocionais. Vestiu a carapuça, era insatisfeito, irritadiço, pouco contemplativo e dado ao pessimismo. Seu índice GEI era altíssimo. Ele demonstrava ser intocável, durão, mas no fundo sua autoestima era frágil. Sofrera bullying na infância. Era gordo, motivo de piadas de garotos insensíveis. A duras penas emagrecera. No debate seguinte tocou no assunto. No entanto, em vez de falar de si mesmo, atacou o otimismo exagerado de Maria, questionando sua sanidade mental. Marco Polo, no último debate você disse que Maria tinha uma autoestima tão sólida que foi uma das maiores da história. Talvez, sob alguns aspectos, a maior. Ela teve a coragem de dizer que todas as gerações a considerariam a mais feliz das mulheres ou a bem-aventurada. Mas, como cientista que sou, já vi muitos loucos sofrendo de delírio de grandeza. Maria não era vítima de um surto psicótico. Ou de um estado de euforia, de uma depressão bipolar. O Dr. Alberto ficou inquieto. Sofia e o Dr. Thomas também. Michael é um especialista em sabotar as coisas em que cremos. Disse exasperado o teólogo do Vaticano. Relaxe, Alberto, você me aceitou nesta mesa redonda, então vai ter que me engolir. Marco Polo, por sua vez, interveio suavemente. Os questionamentos de Michael são pertinentes, Dr. Alberto. Depois, com um sorriso no rosto, discorreu, pensei muito no assunto. Para espanto da psiquiatria e da psicologia, no mesmo poema em que Maria diz ser a mulher das mulheres, a feliz das felizes, ela exalta de forma profunda e poética as próprias limitações. Ela diz com todas as letras, Deus contempla a humildade de sua serva. Portanto, ao mesmo tempo em que a autoestima dela estava nas nuvens, sua consciência crítica tinha raízes fincadas na terra, o que não ocorre num surto psicótico nem no estado de mania de uma depressão bipolar. Autoestima notável e humildade extraordinária habitavam a mesma mente, declarou o Dr. Alberto, satisfeito. E ao mesmo tempo, exclamou o psiquiatra. Essa Maria analisada e descrita nesta mesa redonda talvez seja muito maior do que os católicos descobriram e do que os protestantes imaginaram, comentou o teólogo de Harvard. Talvez Maria seja maior até do que os islamitas compreenderam. Ela é a única mulher citada no Alcorão, relembrou Marco Polo. Não sabia disso, afirmou Sofia. Michael esfregou as mãos no rosto, relaxou e depois concluiu, perplexo. Não poucos psiquiatras e psicólogos torcem o nariz para a religião judaico-cristã, dizendo que ela é promotora do sentimento de culpa e da autopunição. Mas tenho que admitir que o Dr. Lucas descreve personagens que viverão com maturidade e leveza extraordinárias.
O Deus de Maria era um poeta da generosidade, seu prazer em se doar, abraçar e dar tantas oportunidades quantas fossem necessárias parece consumi-lo. Somente isso explica a expressão em seu Magnificat, a sua compaixão se estende de geração em geração, concluiu Sofia. Em seguida Marco Polo fez uma pergunta intrigante: parabéns, Sofia. Mas lhe pergunto, julgar erros é um raciocínio complexo ou simples? Ela e os outros disseram, complexo. Erraram. É um raciocínio simples, linear, lógico. Qualquer mísero computador pode ser especialista em apontar falhas. Todos ficaram pensativos. Na sequência, ele indagou, e a compaixão? Difícil responder, afirmou Michael. Pois lhe asseguro que a compaixão, a tolerância, o respeito pelos diferentes são habilidades tão complexas que ultrapassam os limites da lógica, os computadores jamais os terão. Sinceramente, estou no chão. Sempre considerei que o Magnificat havia sido plantado no cérebro de Maria de cima para baixo, como um milagre, mas ele reflete um pensamento sintético de uma mente ímpar, afirmou o doutor Alberto. Tenho que rever minhas convicções e minhas aulas. Marco Polo continuou, e isso não é tudo, doutor Alberto. Maria tinha consciência política aguçada e sonhava com uma sociedade justa, exaltou os humildes e supriu abundantemente os famintos e despediu de mãos vazias os que se achavam ricos. Analisando esses textos, pergunto, Maria falava apenas sobre os bens materiais? Quem são os ricos? Os que se infectam com orgulho, inveja, vingança, necessidade neurótica de poder. Respondeu Sofia. E depois indagou, fascinada, quantas gerações se passaram para surgir essa Maria? Talvez muitas. Quantas jovens foram avaliadas nos quesitos transparência, consciência crítica, ousadia, humildade, autoestima? Talvez milhões. Sensibilizado com toda essa explanação, Michael não suportou e resolveu abrir o cofre de sua mente. Humildade não faz parte do dicionário da minha vida. Autoestima baixa e orgulho, sim. Meu índice GEI está alto, cérebro esgotado, fadiga ao acordar, impaciência. Preciso me rever, confessou. Felicito-os por mapearem suas limitações, meus amigos. Somos eternos aprendizes, a não ser que estejamos mortos, afirmou Marco Polo. Parabéns, Michael. Quanto mais as pessoas têm sucesso acadêmico e social, mais vestem um personagem, deixam de ser elas mesmas, têm possibilidades de esconder suas angústias, comentou Sofia, sentindo isso na pele. E você, Dr. Thomas? Parece tão perfeito. Provocou Michael. Nesse momento o Dr. Thomas desabou. Não conseguia mais segurar um conflito que o perturbava, concordo. É mais difícil lidar com o sucesso que com o fracasso. Quanto mais os teólogos ascendem na carreira espiritual, mais aumentam as chances de não reconhecerem suas frustrações e fragilidades humanas, seu humor depressivo. Assumem o papel de super-heróis, solitários, sem ninguém com quem se abrir. Sou assim, mas não posso me calar. E contou uma história emocionante, que o estava perturbando muitíssimo. Meu filho mais velho, Peter, é depressivo. Nunca valorizei sua doença, mas há 2 meses ocorreu um episódio marcante. Ele não se levantou da cama. Peguei-o dormindo até às 13 horas. São 13 horas, Peter. Parece alienado de tudo. Vive num casulo. Deixe-me em paz. Não quero conversar. Respondeu ele. Você era um aluno brilhante, agora se isola do mundo. Tentei persuadi-lo. Não tenho mais brilho.
Desperte para a vida, menino. Saia desse marasmo. Sentenciei. O Dr. Thomas parecia abalado, mas continuou. Peter não me respondeu, fingiu não ouvir mais a minha voz. Fiquei irado. Você só me decepciona. Acusei. Eu sei disso, disse Peter, levantando a cabeça. E, cheio de dor, completou. O pior de tudo é que eu só me decepciono também. Esqueça que eu existo. Tentei contestar, como esquecer que você existe? Eu pago suas contas, lhe dou comida, compro suas roupas, pago seu celular e a faculdade que você se nega a frequentar. Nesse momento Peter se sentou na cama e começou a soluçar. Eu não estou precisando de um banco. Preciso de um pai. Aquilo tocou Thomas profundamente. Ele continuou, então Peter disse, não é porque sou irresponsável, Dr. Thomas, caso contrário não teria sido o melhor aluno da classe de direito. Não saio da cama porque estou morrendo por dentro. Não percebe? Não tenho razão para viver. Abrandando a voz, eu lhe disse, confie em Deus, meu filho. Ao que ele respondeu, eu confio em Deus, mas não confio na vida, nas pessoas, nem em você, meu pai. Você nunca fala de si mesmo e nunca me pergunta como estou, o que estou sentindo, que pesadelos me perturbam. Arrependido, eu lhe pedi desculpas. Então o abracei e chorei junto com ele. Depois de relatar essa história, o Dr. Thomas caiu em lágrimas. Marco Polo, lembrando-se do próprio filho, se compadeceu do intelectual de Harvard. Os grandes homens também choram. O problema é que eles não sabem o que fazer com as lágrimas. Tem razão. E Peter também. Não sei falar de mim mesmo nem penetrar no mundo daqueles que amo. Fico isolado em minha intelectualidade. Só agora estou enxergando que sempre vivi numa bolha solitária. Preciso rompê-la. Por que você não o encoraja a procurar um psiquiatra? Indagou Sofia. Encorajei. Mas ele resistiu. Se você se humanizar, crescerá dentro dele. Peter certamente o ouvirá, aconselhou o Dr. Alberto, seu amigo. Houve um silêncio mordaz na mesa redonda. Comovidos, alguns participantes da plateia tomavam notas. Outros se arriscavam a contar publicamente a própria história, algo incomum. Um jovem de 30 anos tomou a palavra, meu pai é militar. Nunca dialogou comigo. Era um especialista em me cobrar. Uma jovem de 25 anos, psicóloga, em sintonia com o outro jovem, levantou-se e contou, meu pai não é militar, mas professor de psicologia. Apesar disso, ele nunca se sentou comigo. Nunca me perguntou sobre as lágrimas que chorei ou que jamais tive coragem de chorar. Não quero essa educação para meus futuros filhos. Só depois de ter estudado psicologia comecei a dar um desconto para ele. Todos queriam sair da bolha social em que se encontravam. Começaram a perder o medo de falar não apenas sobre o mundo em que estavam, mas também sobre o mundo que eram. Descobriram que viviam tanto na superfície do planeta Terra quanto na superfície do planeta Emoção. Por trás de uma pessoa que fere há sempre uma pessoa ferida. Compreender quem nos machucou não muda o outro, mas nos transforma. Quanto pior a qualidade da gestão da emoção, mais importante será o papel da psiquiatria e da psicologia clínica. Com essas palavras, Marco Polo encerrou outra mesa redonda. Várias pessoas vieram cumprimentá-lo. Estava à beira do suicídio antes de ouvir esses debates, contou-lhe um jovem de 18 anos que mal começava sua história e já estava desistindo dela. Você não quer matar a vida, mas sua dor.
Procure um bom terapeuta. Todos foram para casa pensativos. Michael teve de passar no supermercado. Ele, que era sempre fechado, passou a cumprimentar pessoas que encontrava. Que alegria é essa, Dr. Michael? Indagou a caixa do supermercado. Estou comprando autoestima, brincou. Sofia sentou-se na cama e começou a refletir sobre o que debateram. Participara de muitas mesas redondas, mas essa mexera com as entranhas de seu ser. Marco Polo, por sua vez, começou a andar de um lado para outro no apartamento, como fazia quando estava inquieto, gestando grandes ideias. Em seguida, abriu o computador, foi ao seu diário de bordo, e começou a escrever algumas frases. Uma tese começa a se aninhar em minha mente e me deixa ansioso. A psicologia, a sociologia e a pedagogia, enfim, as ciências humanas, erraram ao não estudar a biografia de Jesus com disciplina e profundidade. O homem mais famoso da história tornou-se um tabu. Ferramentas surpreendentes de gestão da emoção deixaram de ser usadas. As universidades falharam. Eu falhei. O psiquiatra lembrou que Maria recebeu a notícia de que sua alma seria transpassada pelas perdas irreparáveis que sofreria. Recordou que ele mesmo foi transpassado pela perda de Ana. As lágrimas são poemas universais. Quando a boca silencia, os olhos as proclamam. Os que não sabem chorar não sabem fazer poemas no caos. Marco Polo chorou. M.